queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o seu Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, é eterno. O seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos começar o nosso dia agradecendo a Deus por Ele ser tão bom em nossas vidas e pelo seu amor leal, pela sua fidelidade que permanece por todas as gerações. É infinito o amor de Deus. Como é bom agradecer pela vida, pela família, pelo nosso lar, pelo nosso alimento. Todos os dias, a gratidão é uma poderosa oração. Quando você ora agradecendo, você está dizendo que está satisfeito com a sua vida. E a satisfação, ela traz bem-estar. Quando você se alimenta bem e alguém pergunta, você comeu bem? A pessoa fala, estou satisfeito, porque não falta nada. Então, quando começamos a falar para Deus que estamos satisfeitos, Ele começa a confiar mais, Ele começa a nos entregar mais. Hoje a palavra fala dos talentos, fala das pessoas que confiam no Senhor, as pessoas que esperam em Deus, mas que também confiam, mas lutando pelo seu propósito, trabalhando, agradecendo e fazendo a sua parte, porque a nossa vida, nosso Deus é um Deus de movimento. Temos que nos movimentar diante e mediante aquilo que Ele nos entrega. Vamos falar sobre a palavra dos talentos, em Mateus 25. Versículo 14 em diante. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veja também o que tinha recebido
2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra de Deus, ela nos mostra a fidelidade de Deus para com todos nós. Deus nos deu talento, nos dá talento para todos os seus filhos. Todos nós temos talentos. Nada e nem ninguém pode se comparar. Ninguém pode se comparar ao outro, a vida do outro, o que o outro faz, porque cada vida ela é única. Cada um de nós temos um DNA. Deus é tão maravilhoso, tão incrível, que ninguém tem o mesmo DNA. Somos diferentes, porém, Ele nos ama da mesma forma. Só que tem pessoas que elas, por medo, elas perdem a oportunidade. Elas perdem aquilo que Deus entregou nas mãos dela, que são os seus talentos. Todos nós temos talentos. Por que muitas pessoas às vezes não dão certo na vida? Porque pensam no que o outro vai pensar, fica com medo de realizar algo e não dar certo. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes porque não se sentem realizadas. Elas estão sendo tudo que podem ser e não estão fazendo tudo o que sabem que devem fazer. Elas estão permitindo que o inimigo das nossas almas e outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos. Muitas pessoas enterram os seus talentos, porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que a obra de Deus aconteça na sua vida. Ele luta contra. Então, já começamos a entender que temos um Deus todo-poderoso que entrega os talentos e nos capacita. Se Ele não nos capacitasse, não existiria tantas profissões incríveis, tantas pessoas maravilhosas. Imagine um homem fazer uma cirurgia na cabeça de outro homem, de outra pessoa. Deus dá sabedoria e entendimento. Agora, tem pessoas que não aceitam o seu propósito, não aceitam os seus talentos. As pessoas veem que ela é capacitada e elas ficam só reclamando e não aceitam que elas têm capacidade de exercer o que Deus entregou em suas mãos. Tem pessoas que têm seus negócios pequenos, e elas com os seus talentos, elas confiam em Deus, elas oram e colocam, como a gente costuma falar, coloca a mão na massa, vai com tudo, com fé, com alegria, com gratidão. Aquilo que era pequeno começa a crescer, começa a multiplicar e faz como o servo
bom que o seu Senhor falou, que ele multiplicaria, ele daria muito mais. Como ele multiplicou os talentos, os 5 talentos, ele multiplicou, virou 10 talentos. Olha a bênção de Deus na vida de pessoas que acreditam, que lutam, que batalham. Umas estudam para se formar naquela profissão que é tão sonhada, tão amada. E ela vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Assim, ela está multiplicando os talentos que Deus deu na vida dela. Quantas pessoas essa pessoa não inspira? A inspiração, a admiração é diferente da inveja. A inveja, ela não quer que o outro tenha. A inveja não aceita. O invejoso, ele fica doente porque ele não aceita que o outro prospere. Já a admiração, ela faz com que outras pessoas se inspirem e falem: eu amo essa profissão, e acaba se encontrando através dela ver a vida do outro como a maneira daquela pessoa. Como um filho, às vezes, ou uma filha, vai para a mesma profissão de um pai, um médico, uma dentista, um juiz, um advogado, ele se inspira no pai, na mãe, e ele fala assim: eu vou exercer essa profissão, porque ele vê tanto amor na vida da mãe, do pai, que se dedica àquela profissão. Ele vê a grandiosidade, a riqueza daquela profissão, da transformação que faz na vida do outro, que ela fala: eu também quero isso para mim. Isso é admiração. E acaba que muitas pessoas, elas se realizam, aquelas pessoas simples, que ninguém dá nada por ela, mas ela luta, ela batalha. Eu conheço várias pessoas que já tinham, vamos dizer, maioridade, que tem pessoas que olhavam e falavam assim: o que é que essa pessoa vai fazer numa faculdade? Já depois dos 40, já depois dos 50, o que é que essa pessoa vai fazer? E ficava falando, e eu falava: nossa, eu admiro muito, porque é muito bom estudar, não importa a idade. E hoje, essas pessoas que foram para a faculdade e foram muito criticadas, foram muito mal faladas, vamos dizer assim, são pessoas que aquelas que falaram antes que não deveriam ir, para que ir nessa idade, o que é que vai fazer, como que larga a casa para ir estudar, larga a família para ir estudar, largar a casa. Todos os dias a pessoa está de volta em casa. O serviço de casa não acaba. É uma bênção ter um lar. Precisamos cuidar bem do nosso lar, mas não podemos enterrar os nossos talentos, principalmente as mulheres, que são muito criticadas, que são muito humilhadas às vezes, pedindo um tempo que é delas para elas poderem estudar, pedindo uma coisa, mendigando às vezes para um marido, para ele consentir, para não ter briga no lar, para ela conseguir se formar. Às vezes é o homem, a mulher fica enciumada, não quer que o seu marido estude, não quer porque ela pensa que ele vai se desviar do seu casamento, ele vai sair fora do casamento. E não é nada disso. É o propósito de Deus gritando dentro do seu coração. É a vontade de colocar em prática e ser fiel ao que Deus te entregou. Não desista dos planos de Deus na sua vida. Você não precisa desistir da sua família, do seu lar. Converse com o seu cônjuge. Converse em casa. Fale do amor que você sente por essa profissão, do dom que Deus lhe deu, e não enterre os seus talentos. Fale com amor, fale: eu não quero perder minha família, eu amo a minha família, eu não quero perder o meu casamento,
mas eu também não posso enterrar os meus talentos. Ora a Deus, vamos orar para que o Senhor toque nos casamentos, para que não se destrua casamentos por causa de uma profissão. Profissão é uma bênção de Deus. O propósito de Deus precisa se cumprir na vida dos seus filhos e filhas. E chega de disputa entre homens e mulheres. Os casais têm que se unir, um dá força para o outro. A mulher está ao lado do seu esposo. Quantas vezes um homem, às vezes, está muito apertado e financeiramente, e a mulher começa a trabalhar e a vida fica estável e a família melhora. Quantos sítios foram transformados em fazendas? Eu vi várias reportagens de mulheres que foram estudar e elas se tornaram grandes empresárias. O sítio se transformou em uma grande fazenda com o agronegócio, porque as mulheres, elas foram estudar. Quantos filhos foram estudar e também transformaram o sítio de seus pais em grandes fazendas? Quantos homens estudando em qualquer idade e se formando, realizando o seu propósito, e Deus confiando mais, porque aquele que é fiel no pouco, Deus entrega um pouquinho para cada um de nós. Quando começamos a desenvolver aquilo que Deus nos deu, Deus vai multiplicando as nossas forças, as nossas bênçãos, e o propósito de Deus vai se cumprindo em nossas vidas. Então, aquele que se nega a cumprir o seu propósito, ele fica infeliz, ele não é feliz, porque ele não exercitou, ele não confiou em Deus. Confia em Deus, para de ter medo. Medo não é de Deus. Temos o temor do Senhor. Essa é a grande chave, o temor do Senhor. Quem tem o temor do Senhor e ama a Deus sobre todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Mas não podemos escutar a voz do medo. Muitas pessoas com medo, com muito medo dos outros, medo medo da responsabilidade, medo de julgamento de outras pessoas, medo do que as pessoas irão pensar a respeito delas. Elas têm medo de dar um passo de fé, medo de fracassar, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício e do trabalho árduo envolvido, porque uma pessoa que ela já trabalha e ela precisa estudar, é árduo, não é fácil para uma pessoa acordar muito cedo, ela trabalhar durante o dia e ela ainda estudar à noite. Mas as pessoas que vão com fé, com amor, confiando em Deus, elas vencem essas batalhas. Elas vencem toda a adversidade. Porque imagine, nem todos os dias são dias ensolarados. Às vezes tem trovoadas no caminho, mas Deus, Ele guarda todos nós. Aquele que confia no Senhor, Ele confiará muito mais em suas mãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, hoje já te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Depositamos toda a nossa confiança em Ti, Pai. Nos ajuda a desenvolver os nossos talentos. Não permita, Pai, que os nossos talentos que o Senhor entregou fique guardado, Pai. Nos ajuda, Senhor. Lança fora todo o medo, tira o medo dos teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor, as mãos dos teus filhos. Abençoa os pés. Nos leva a caminhos retos, caminhos que te agradem. Nos ensina, Pai. Nos dá a tua prosperidade. Não nos deixa prostrado esperando que algo aconteça. Pai, nos ajuda a fazer acontecer, nos ajuda, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos e filhas, tira as vendas dos olhos espirituais,
Apazigua, Pai, os casamentos, os relacionamentos conjugais. Ajuda, Pai, o teu povo. Dai paz, Espírito Santo, na mente, na alma, no espírito. Dai saúde para o corpo. Dai renovo para o teu povo. Dai alegria. Alegria, Pai. E toca naquele que não permite que o seu cônjuge vá estudar, para ter o renovo em sua vida, para assumir o propósito que o Senhor entregou nas mãos dele, para cumprir o seu propósito aqui na terra, Pai, em nome de Jesus. Apazigua as famílias, Pai, apazigua os filhos, coloca bênçãos nas mãos dos teus filhos e abre os olhos espirituais, tira as vendas, Pai, desses jovens que ficam sem querer voltar a estudar e os pais ficam desesperados. Meu filho vai estudar, minha filha vai estudar, e eles não entendem, Pai, que eles têm um grande propósito teu e são cheios dos teus talentos, Pai, que o Senhor entregou nas mãos de cada um, que cada um de nós use bem os seus talentos, multiplica, Senhor, e tira do nosso caminho todo medo, medo do fracasso, medo dos perigos, medo de tudo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não nos faltará coragem, não nos faltará saúde, não nos faltará portas abertas, não nos faltará entendimento da tua palavra, que é o principal, Pai, te amar e entender qual o teu propósito em nossas vidas e colocar em prática, Pai. Abençoa as nossas mãos, abençoa, Senhor, a minha voz, a voz de quem trabalha com a voz, Pai, é por amor, é o teu propósito se cumprindo em nossas vidas. Abençoa todo motorista, abençoa todas as profissões, o professor, Pai, que ensina todas as profissões, e os teus profetas, Pai, aqui na terra, porque é a diferença, Senhor. Quando uma pessoa fala da tua palavra e o céu se abre, os milagres acontecem em 1 minuto, Pai, em frações de segundos, Pai. Opera os teus milagres, abre os céus na vida do teu povo. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço, Pai, e nos faz multiplicar. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos projetos, sonhos, estudos, trabalhos, para a tua glória, em nome de Jesus. Nos abençoa, Todo-Poderoso, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.